Cristo, que eles possam de fato, ser levados a um conhecimento genuíno de Cristo, genuíno, em que Ele se torne tudo para eles. Por isso que eu tenho gostado muito da Me Evangelizar, porque ela enfatiza muito a santificação. Os irmãos sabem que a gente não pode se santificar. A única pessoa santa é Deus. Nossa santificação é totalmente por nosso relacionamento com o Filho Jesus, através da presença do Espírito em nós. Porque toda a nossa autossantificação nada mais é do que farisaísmo. Os fariseus eram muito santos. Alguns deles estudaram a Bíblia 8 horas por dia. E como diz o apóstolo Paulo, desde a minha meninice, ultrapassou todos no zelo com que ele guardou a palavra. Mas santo, nunca foi. São pessoas que, na maioria, esperam chegar no céu. Pelo menos as pessoas com quem eu falo. Eu ainda estou procurando a primeira pessoa que diz, não, eu vou para o inferno. Eu sou perdido. Não encontrei nenhum ainda. Eu acho isso fascinante. Porque tem lugares nesse mundo que a gente sabe que vai para o inferno. Aqui não. Que lavagem cerebral, irmãos, cria uma mentalidade que a morte, esse passar desta vida para a vida futura, que muita gente crê que existe, não inspira nenhum terror, nenhuma procura maior para saber como é que eu vou chegar ao paraíso. Os irmãos que nunca leram esse livro, que já está esgotado, eles viram o inferno, conta a história como o Maurice Rawlings estava cuidando de um paciente, ele cardiologista. E esse irmão Charlie, que não era irmão naquela altura, né, estava fazendo o seu exercício na esteira e de repente monitor, linha reta. Doutor Maurice, que tinha um senso de humor, né? Ele vai parar de falar, ele vai cair. E de fato caiu. E parou de falar. Seus olhos subiram à testa. E doutor Maurício foi trabalhar com ele, com o que ele chama os processos de emergência, marca o passo, pressão no peito. E, para muito alívio, os olhos novamente voltam para o seu lugar certo. Doutor, me ensina uma oração. Mas eu não sou padre, eu não sou pastor, eu quero salvar a sua vida, mas eu não queria salvar a vida, eu quero salvar a alma. Doutor, estou no inferno, me ensina uma oração. A gente chegando naquele espaçozinho antes de entrar no inferno mesmo, e nunca mais ter saída, diz, talvez a gente possa ir escapar, né? Quando o médico não tinha outro jeito de escapar desse implorar do Sr. Charlie, disse, não, fala o seguinte, tu és o Filho de Deus, se tu és salvo do inferno, eu sou teu. Nem falou amém. Não era nem crente. Quando Charlie falou isso, ele entrou numa paz tremenda. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso que é realmente impressionante, meus irmãos. E Deus deu àquele senhor, hoje irmão, o privilégio de invocar o nome nos últimos segundos da sua vida. O Maurício, doutor Maurício, então, foi procurar outros casos e escreveu esse livro. Mas esse é o caso que a gente tem que sempre lembrar, este povo não sabe o seu destino. Não sabe para onde vão.
Porque quem não lê e crê na palavra de Deus, quem acha que ser batizado como criancinha na igreja católica, algumas gotas de água em cima da cabeça, algumas palavras pronunciadas pelo padre, que essa pessoa vai, se não para o purgatório, vai para o paraíso. E se vai para o purgatório, pelo menos tem esperança de sair algum dia. Pré-modernidade é isso. Pré-modernidade é a maioria das pessoas com quem eu falo. E meus irmãos, se não houver algum jeito de nós e milhões de pessoas que já descobriram o segredo da vida futura, a verdadeira alegria do Evangelho, precisamos aprender como evangelizar os pré-modernos. Eu escuto muito do Dr. John Piper, e numa das suas mensagens, ele disse que seu pai, que era evangelista ainda mais determinado do que Dr. John, e para mim ele é um dos grandes evangelistas da nossa época, que seu pai disse antes de falecer: é fácil levar uma pessoa para Cristo. O que é difícil é levá-lo a ser perdido. Eu dou um eco total a essa palavra. No dia que a maioria da população brasileira se sentir perdida, evangelização vai ser fácil. Muita gente vai chegar a Cristo. Os irmãos lembram do dia de Pentecostes? Pedro está falando para milhares de pessoas, numa das festas principais, trouxe até talvez 1 milhão de pessoas para Jerusalém. E lá naquela área do templo, ele está falando sobre o que aconteceu apenas dias antes, que eles crucificaram o Senhor da Glória. E o texto diz que os seus corações foram traspassados, compungidos, foram como se fosse uma lança passou lá, e de repente eles ficaram perdidos. Até esse momento ele estava no lugar melhor do mundo para estar e saber que estavam indo para a vida eterna. E de repente estavam perdidos. Como que seus vizinhos vão descobrir que estão perdidos? Como que Dona Neuza, que vive ao lado, espírita, vai descobrir que ela está perdida? Ainda que ela está estudando a Bíblia. Pelo menos isso ela está fazendo. Está em competição com essas duas explicações do que significa ser perdido por um espírita e ser perdido de fato, segundo as páginas das Escrituras. Disse o apóstolo Paulo umas palavras que eu quero que os irmãos pensem bem nesta manhã. Em 2 Coríntios capítulo 4, as palavras dele, em versículos 3 e 4, dizem o seguinte: se nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem está encoberto, e nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Imagina viver num país em que o nome de Cristo é o melhor conhecido nome da sociedade pré-moderna, junto com Maria, claro. É muito conhecido esse nome, Jesus Cristo. Mas quem ele realmente é, não passou pela cabeça.
nem nenhuma obrigação diante dele e diante de sua autoridade, e que a gente precisa buscar perdão dos pecados que ele conseguiu na cruz.